paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco em mais esta oportunidade deste dia 6 de março de 2022, que o Senhor tem nos abençoado com mais uma semana. Vamos buscar a presença do Senhor, conhecer, aprender como agradar o Senhor e estar agradecido sempre com o coração voltado para os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Vamos orar então. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que fez o Senhor de estarmos participando junto com esses teus filhos que têm estado conosco, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos seguem, aqueles que assistem a estes vídeos, que o Senhor também possa estar abençoando ricamente, abundantemente, aonde estiverem, as dificuldades que estiverem passando, o Senhor estará sempre ao lado de cada um deles, assim como está estado ao lado de cada um desses que sempre tem um testemunho vivo e edificante para contar das tuas bênçãos. Esta noite nós te pedimos a tua presença santa, falando com teu Espírito Santo através de tudo que tens preparado para cada um desses teus filhos. Com certeza a tua palavra não voltará vazia, mas nós te bendizemos e te agradecemos e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, atenda à súplica e ao pedido deste que busca ao Senhor com alegria no coração, confiante na tua providência. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, Deus justo, santo e bom, no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Então, lembrando apenas que, querendo Deus, no próximo dia 13 de março de 2022, aqueles que puderem estar conosco, então, participaremos juntos da Santa Ceia do Senhor, sempre no segundo domingo de cada mês. Então, hoje vamos ter assim um nosso tema de um versículo muito conhecido, mas o nosso tema se diz, tem como título Renovando as Nossas Forças. E para aqueles irmãos que já querem ir abrindo a sua Bíblia, posteriormente, esse texto está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Então, vamos aqui ao Senhor, louvar ao Senhor com um hino de número 182. Jesus no Getsemane. Sabemos que Getsemane, então, é o nome de um jardim. Então, Cristo foi crucificado. Ok? 1, 2, 3. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro
Cristo foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado pelo Pai. Amém. Deus ressuscitou o Filho ao 3º dia e vivo está para todo sempre à destra do nosso Deus. Amém. No seu trono de glória e majestade, amém, justiça, amor, salvação, libertação. Deus que restaura, que renova, que dá vida e vida em abundância. Amém. Este é o nosso Deus, amém, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O nosso segundo hino, então, de número 171, que tem como título Um Pecador Remido. Ok? 1, 2, 3. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerás, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerás, e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerás, e consigo então me levará. Cristo breve do céu descerás, e consigo então me levará. Cristo breve do céu descerás,
e consigo então nos levará. Esta é a esperança nossa. Aleluia. Cristo voltará. Esta promessa há de se cumprir. Ainda não foi, mas será. Com certeza. Porque nenhuma das promessas do Senhor falha nem falta. Então, ele disse que voltará. E aguardamos e sabemos que os sinais, cada vez mais, anunciam a volta do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Grande dia de alegria para muitos, mas infelizmente de tristeza para muitos também. Graças ao nosso Deus. Hino de número 169, que tem como título Ó Jesus me ama. Então, este amor que o Senhor tem concedido à humanidade inteira, mas nem todos aceitam este amor, ele é incondicional, mas muitos ainda não conhecem este amor. Então, vamos fazer a nossa parte e tentar explicar ao que não conhece ao Senhor sobre esse amor incondicional do nosso Deus através de Cristo Jesus. Ó, Jesus me ama. 1, 2, 3. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Sim, oh, porque Jesus nos ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, porque não quer que o Senhor não quer que nenhum se perca.
mas que todos venham então à salvação que há em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. O Cristo Salvador, Redentor, Remidor, o Cristo que nos resgatou e que tem todo esse poder para transformar, para curar, para libertar, e devemos estar sempre agradecidos em todas as coisas, porque todas as coisas contribuem para o crescimento, inclusive daqueles que amam a palavra do Senhor. Então, hoje, antes da nossa oração, vamos ler o nosso texto. Está registrado no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 31. E fala, é um texto com certeza bem conhecido, já, os irmãos já com certeza também já ouviram mais que uma vez alguém meditar, refletir e proclamar este versículo. Então, Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este texto é o nosso tema de nossa breve e bem simples análise, meditação, e para aprendermos então um pouco mais sobre o que o Senhor tem para conosco. Eu agradeço ao Senhor e com certeza a todos vocês, como sempre eu digo, a todos aqueles que têm nos incentivado, têm nos fortalecido, têm nos encorajado, e pedimos as vossas orações, que o Senhor continue abençoando ricamente a cada um, segundo as misericórdias do Senhor, que são infinitas. Ele tem nos amparado, nos guardado, nos protegido, nos livrado, e estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor é imutável, não muda, jamais falhará. Então continuaremos confiando no Senhor, e peço as vossas orações em nosso favor, para que tudo seja feito segundo a vontade do nosso Deus, na vida de cada um de nós. Eu sei que cada um tem sempre um pedido de oração, mas então, neste momento, estamos reunidos aqui para que o Senhor, então, esteja atendendo a súplica, recebendo o agradecimento sincero de coração de cada um de nós. E, com certeza, Ele sabe e conhece o nosso coração, e nós não conhecemos nem o nosso próprio coração. Então, agradecer ao Senhor de coração, louvar ao Senhor de coração e buscar ao Senhor de coração, de todas as nossas forças, da nossa alma, do nosso espírito, de todo o nosso ser. Então, vou iniciar então com os pedidos de orações da nossa irmã que está aqui conosco, à nossa esquerda, a nossa irmã de Totigui, nossa irmã Clarice, por gentileza, está conosco, mas aqui no outro celular. Está ouvindo, irmã Clarice? Amém. E nós também. Deus abençoe. Tem a palavra, irmã. Escuta, Anderson. Amém, Jesus.
Amém. Em favor. Onde era a cidade? Guaimbé? A irmã morava onde? Cidade? Ela morava em Ibagebe, é município de Iguaçu, perto de Bem diferente. Amém. Então, muito grato, irmão. Então, de Marília lá era 5 horas de viagem. Muito grato, então, Não irmão. deu pra ninguém ir. Sim, bom, Mas eles colocaram eles tiraram aquele vazio, porque vai ficar vários vazio. Então, Anos, pedimos essa. Vamos orar, então, irmão, em favor dos familiares, daqueles que perderam, então, o ente querido, que o Espírito Santo possa estar, com certeza, consolando, alegrando e concedendo a certeza de que aqueles que partem desta vida presente, aqueles que confiam no Senhor, estarão com o Senhor para sempre. É promessa da palavra, não é do Roberto? Então devemos confiar. Claro que toda perda é motivo de grande tristeza. Sim, sabemos, mas que a irmã e os familiares dela que estão aqui também possam ser abençoados. Irmã Simone, por gentileza, e Kaoru. Boa noite, rapaz. Paz do Senhor, amém. Eu peço oração para todos essa guerra da Ucrânia, né? Uma senhora peruana, a Rosário, e ela estava muito, ela se sentiu sozinha. Ela falou que está gostando da igreja. Glória a Deus. Amém. Bastante com ela, falei para ela que nada aprende. E bastante já saiu mais além. Então, Glória a Deus. Para que ela fique na fé. Muito grato pelo vosso trabalho também, Simone. Amém. Julinho está cuidando dos pequenos. Tá. Amém. Então Deus abençoe. Então, esses pedidos da irmã Simone em favor de todos esses que passam por uma dificuldade, um problema, e aqueles que estão próximo dela ali também. Irmã Luzinete, por gentileza, e com o irmão Alexandre. Amém. Paz do Senhor. Amém. Sim, ó Deus. Amém. Amém. A irmã Luzinete tem feito esses pedidos, ela tem sempre renovado, não? Os seus pedidos, para que o Senhor abençoe uma porta de emprego para o seu filho, por nossa nação, pelos dirigentes da nossa nação, e é um versículo bíblico que diz: orai por aqueles que estão em eminência. Com certeza, então, é uma ação de cada um de nós em direção àquilo que a palavra de Deus nos orienta para fazer, orar pelos dirigentes da nação. E também por uma decisão importante que eles têm que tomar e que eles sejam tão... nós estejamos ajudando em oração para que o Senhor possa dar esta orientação no tempo oportuno. Então, é importante colocar nas mãos do Senhor, como nós sabemos, aqueles pontos importantes da nossa vida e não fazer pela nossa própria cabeça. Deus abençoe. A irmã
agora com os nossos irmãos aqui na nossa tela. Irmã Keiko e Anderson de Almeida. Ou Anderson de Almeida e Keiko. Na paz a todos. Amém, Paz. Jesus. Como sempre, primeiramente, só agradecer a Deus por tudo Glória que a Ele tem Deus. feito pela gente, nos ajudado, guardado. E pedir oração para o tio da Keiko, o irmão do Natalino que está aqui no Japão, porque ele falou que ele está afastado um tempo da empresa agora, porque deu hérnia de disco. Então vai ficar 18 dias afastado. E é pesado isso, né? Sem receber. E pela gente, para Deus dar força, porque aumentou muito a produção, graças a Deus. Amém. E a gente está cansado, bem cansado. Uhum. E para Deus dar força para a gente, né? Isso. Eu, Anderson, só Nosso peço dia a dia. depois. Isso, desculpa. Não, eu só Oi? peço que depois você não vá embora rápido, mas aí a gente conversa Não. sobre Tudo bem. o tio e a sua situação. Mas o Anderson. Tá Mais bem. alguma coisa? Não, nada. É igual. Então, o Anderson já comentou conosco também devido ao excesso de trabalho. Tá? Graças a Deus, como ele disse, pelo local de trabalho e abundância de horas de serviço, porque para muitos não está acontecendo em todo o mundo, nós sabemos, mas também ele pede oração em favor do tio da Keiko, da sua esposa, que mora próximo dele ali, e que também está com uma dificuldade de saúde, e depois, posteriormente, vamos conversar com ele. Mas, aos irmãos que nos assistem, acrescente esse casal nas vossas orações e que o Senhor recompense abundantemente cada um. Muito grato, Anderson. Irmã Maria, por gentileza, juntamente com Nishimura Kyodai. ワクチンの3回目の注射は私はできたんですけども、 Amém. ルリちゃんがちょっと風邪ひいちゃってできなかったんで、今週かな。今週の9日にもう一回正式に打つみたいなんですけども、これが風邪すれば、 Fez a terceira dose すごく do coronavírus, これ mas で ele não pôde. 感謝です。あとはウクライナの戦争が長引かないようにうまくお祈りしたいと思います。以上です。 Irmã amada. アメン。 Amém. Caixa shimasu. Amém. Então, graças a Deus. Teve Então. febre, Lu? Não, muita dor de garganta, sangrava assim pela garganta, sabe? Deu infecção forte, mas e tô tomando remédio. Graças a Deus, estou bem melhor do que ontem. Amém. Glória a Deus. Então, é mais uma enfermeira se medicando e sabendo como se medicar, evidentemente, porque sabemos que os dias são difíceis e a medicação neste país aqui é super controlada. Mas o Senhor tem abençoado, então, o irmão Nishimura e a irmã Maria ali, Tóquio. Irmã Mieko, por gentileza. Amém. Veio uma Peço também oração. Amém. Então, vamos orar por esses pedidos e aqueles pedidos que cada um desses irmãos que estão conosco, aqueles irmãos que nos assistem, acrescentem aos vossos pedidos de oração, para que o Senhor também possa ouvi-los e possa responder, porque o Senhor, sabemos que o Senhor nos ouve e nos responde no tempo por Ele determinado, porque pedimos no precioso e santo nome do Filho do nosso Deus amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, te bendizemos, te louvamos, te agradecemos. Tu és Deus fiel,
Tu és Deus bondoso, Tu és benigno, longânimo. Que o Teu nome seja sempre engrandecido e louvado por todos esses que nos ouvem neste momento, no santo e precioso nome do Teu Filho Jesus, estendendo as Tuas mãos tão preciosas para nós, porque se a Tua palavra diz, se Tu encolhes as Tuas mãos, nós desfalecemos. Necessitamos e carecemos da Tua mão forte e braço estendida em todos os momentos. A cada um desses, ao irmão Anderson, à irmã Keiko, Senhor meu Deus, a irmã Maria e o irmão Nishimura, ó Pai de amor, assim como cada um desses irmãos que estão conosco, a nossa irmã Clarice, a irmã Luzinete com os seus pedidos de oração, ó Senhor meu Deus, a irmã Simone juntamente com o Kaoru, os seus pequeninos, os seus filhinhos, que o Senhor esteja ali abençoando abundantemente e ricamente. Aos nossos irmãos que não estão conosco, a nossa irmã Leonilde, ao seu esposo, aos seus filhos, ó Pai amado, aos seus netos, aos irmãos em Cristo, que muitas vezes têm estado conosco, mas não podem estar. Ó Deus Santo, o Senhor ali esteja abençoando, guardando aos meus familiares, aos nossos familiares ali em São Paulo, aqueles que têm, Senhor meu Deus, contribuído e colaborado com a presença através deste vídeo, que o Senhor ali esteja recompensando abundantemente. E no nome do Teu Filho Jesus, nós Te bendizemos, Te louvamos e Te agradecemos, Pai de amor, de misericórdia e bondade. A esse, Senhor meu Deus, que tem buscado a Tua presença nessa noite, continua a falar com cada um de nós, continua a alegrar o nosso coração. Abençoa, Senhor, aos cristãos que estão distantes, que passam por dificuldades em todas as partes do mundo, Senhor meu Deus. Através de catástrofes, Senhor meu Deus, ó Pai amado, da natureza, Senhor, chuvas, ó Senhor, inundações, terremotos, Senhor, mais recentemente este conflito que tem ceifado vidas e toda a vida, Senhor meu Pai, nós sabemos que uma perda, mas nós temos na Tua palavra, ó Senhor, que é precioso aos Teus olhos. Ó Deus Santo, quando um cristão sai deste mundo, porque sabemos que para nós que ficamos é motivo de tristeza, mas sabemos que ele estará com o Senhor nos céus e o Senhor se alegra com a vinda de mais um cristão, mais um salvo por Cristo Jesus. O Senhor é Deus misericordioso que está no controle de cada uma dessas vidas, dos familiares da irmã Clarice, que estão ali no Brasil, necessitando e carecendo do consolo através desta perda de um ente querido. Sabemos, Senhor meu Deus, que a Tua palavra nos garante que iremos morar com o Senhor nos céus. Mas, Senhor meu Deus, aqueles que ficam, ó Senhor, que o Senhor lhe console pelo Teu Espírito Santo que habita em cada uma dessas vidas. Nós temos certeza e confiamos nesta palavra justa, santa e verdadeira. Continua, ó Deus Pai, por amor de Cristo Jesus, Teu Filho amado, conosco nesse dia maravilhoso e santo que fez o Senhor. Esses que estão ali no Brasil, Pai, continua abençoando as autoridades do nosso país. Pai, em obediência à Tua palavra que nos diz, orai por aqueles que estão em eminência, aqueles que estão no controle de cada um desses países. Orar em favor desses, Senhor meu Deus e Pai, não somente desses países aqui da Ásia, mas de toda a América, de toda a África, e onde estiverem, Senhor meu Pai, homens e mulheres confiantes na Tua palavra, que o Senhor dê a paz necessária em cada um desses países. Nós Te pedimos, Senhor meu Deus, em favor desta nação que o Senhor tem nos trazido, que o Senhor tem permitido que aqui ficássemos, também a Tua proteção, o Teu cuidado, no santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te bendizemos e Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, pelo lar, pela família, pelo nosso local de trabalho, e que o Senhor continue dando saúde e forças a cada um desses Teus filhos, para que possamos prosseguir fazendo aquilo que Te agrada, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós Te bendizemos, Deus amoroso, Deus Salvador, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É sempre bom, então, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Muitas vezes
Sabemos que é difícil esta semana e todas as semanas e todos os dias. A palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal. Está escrito, é verdade? Sim, é verdade. Não está escrito, basta a cada dia o seu bem, os seus benefícios, as maravilhas. Não, está escrito o seu mal, porque de uma forma ou de outra passaremos por dificuldades, mas nós temos ao Senhor que está ao nosso lado, que nos fortalece, que nos fortifica, que nos traz em teus braços, ó Deus Santo. Por isso continuaremos confiando. O Senhor não nos abandonou até aqui. Será que Ele vai nos abandonar agora? No momento de dificuldade, de luta? Não, não vai estar. Ele vai estar consolando? Sim, vai estar consolando. O nosso Consolador, o Espírito Santo que em nós habita. Também gostaria que orassem em favor da irmã Celina, que não tem estado conosco ultimamente. Talvez esteja trabalhando, mas durante a semana a minha esposa sempre procura fazer contato. A irmã Sato também, que tem o seu estabelecimento e que neste horário também está funcionando, e outros irmãos que não, né? A Kelly Campos e outros irmãos que também são de grande valor para nós, semelhante a todos. Procuramos não fazer acepção de pessoas. Com esse texto que nós temos hoje, nós podemos ver que este texto nos traz, assim, de uma maneira bem clara, palavras de encorajamento. Palavras que nos fortalecem, palavras de fortalecimento para nos dar forças para continuar a nossa batalha. Palavras cheias de esperança também, só olhando somente e apenas este versículo, de esperança e de graça, pela parte do nosso Deus. Promessas vindas do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus sublime, Deus imutável, Deus que pode todas as coisas. Mas por que isso ou aquilo acontece? Muitas vezes o ímpio, o infiel, o incrédulo pergunta que como Deus não está vendo. Muitas vezes agora a gente vê pessoas comentando sobre essa situação que passa atualmente o mundo, principalmente alguns países, em que crianças inocentes estão morrendo. É lamentável muitas vezes que as pessoas se esquecem de quantos milhões, quantas centenas de crianças morrem diariamente por falta de comida, mas esses não afetam ninguém, então ninguém comenta. E de tantas e tantas outras formas, quantos e quantos têm falecido através desta virose, mas e de outros problemas de coração, problemas diversos, quantos têm falecido, mas ninguém também dá atenção. Então devemos orar em favor desses que estão perdendo os entes queridos, os pequeninos, os inocentes, numa situação reversa como essa, sim, mas em todas as situações, né? Então, nesse versículo que temos visto, né, podemos ver este versículo em 3 aspectos. Ou seja, ele diz, quem é que renovas? Quem renova as suas forças? Então, é para quem? Aquele que espera no Senhor. Então ele começa a frase de trás para frente. Aquele que espera no Senhor. Então ele já está colocando essa condição. Esse versículo é para todo mundo? Não. Ele já colocou. Aquele que espera no Senhor. Se não espera no Senhor, já está um pouco diferente. Então, é um versículo específico para aqueles que esperam no Senhor. Renovarão. Diz o quê? Diz da necessidade que temos contínua, diariamente, da renovação das nossas forças. Então, sem especificar as forças neste momento, e substituindo as forças que se tornaram fracas e quase sem efeito com o passar dos anos. Ainda não falei, mas vou falar em alguns minutos. Então,
Assim que essas forças são renovadas, coisas novas poderão acontecer. Então, através da renovação dessas forças. Eu não falei ainda quais forças são. Então, este é um versículo para aqueles que esperam no Senhor, não na Senhora de alguns. Não é? É uma promessa para aqueles que... Não é uma promessa para aqueles que esperam nos amigos. Também não é. Não é uma promessa para aqueles que esperam nos parentes. Este versículo não é para aqueles que esperam em soluções humanas, que normalmente e comparativamente com as soluções dadas por Deus, essas soluções humanas são sempre fracas e temporárias e se modificam. Por quê? Porque são vindas do homem. Então, essas, ele diz, renovam as suas forças. Ele não disse renova a sua força. Porque se fosse força, ele falasse a palavra força, eu não iria saber quais são as forças. Mas a palavra está no plural. Então isso nos leva a pensar que em pelo menos 3 tipos de forças que depende o nosso ser. O homem, a mulher, o ser humano. Então ele pode e depende, então, de pelo menos 3 tipos de forças. Eu coloquei 3, mas tem mais. Não? Então, quais são essas forças de que dependemos e que o Senhor pode renovar? Então, primeiramente, a força física. Nós sabemos que um recém-nascido tem as suas forças físicas que são o mínimo possível. Ele não consegue nem ficar em pé. Você vai falar, é claro. É claro para nós que é o único do reino animal, não é animal no mau sentido, mas é o único animal do reino animal, evidentemente. O homem é aquele que... Isso, sim, mas por isso que eu falei, tomar cuidado com... apenas para separar os 2 reinos, animal e vegetal. Isso aí não é da Bíblia. Mas, então, ele é o único que demora todo esse tempo para começar a andar, enquanto que a maioria dos animais nasceu já sai andando. O Senhor tem um propósito nisso também e tudo foi feito por ele e perfeitamente funciona. Não? Então, a criança ela tem as suas forças físicas bem mínimas, bem pequenas, assim como os idosos, os cabeça branca, aqueles que já estão numa certa idade. Nós percebemos, sabemos, aqueles que ainda não chegaram lá, mas que as forças vão se enfraquecendo, porque todo o corpo, evidentemente, vai se enfraquecendo, devido... é igual você comprar um carro 0 km e comprar um carro que já está com 40 mil quilômetros. Os 2 é do mesmo ano, mas é igual ou não? Não é igual. Então, alguns, evidentemente, sabem já que o motor do carro, que é todo de aço, vai enfraquecendo. Então, algumas pessoas fazem exercícios. Não estou aqui fazendo apologia de que o exercício não serve para nada. Paulo disse, o exercício, nós temos que cuidar do nosso corpo e fazer exercícios, evidentemente, são uma boa opção. Mas, Paulo disse, o exercício físico para pouco aproveita. Ele não falou que não serve para nada, né? Para pouco aproveita. Por quê? Porque é só parar de praticar, o organismo vai se enfraquecendo novamente. Então, alguns fazem exercícios contínuos durante toda a sua vida, para obter forças ou para manter as forças, para obter mais ou para manter aquelas forças que ele tem, forças físicas. Alguns precisam ter mais forças do que outros. Evidentemente, isso vai depender do tipo de trabalho, como é o caso, então, do Anderson e a Keiko, que fazem um trabalho pesado, um trabalho, ou ainda que não seja tão pesado, mas muito
cansativo, muito corrido, esqueço o nome da palavra agora, mas que necessitam então de um gasto de forças constante. Então, nada para uma pessoa da idade dos 70, 80 que já não conseguirá então obter essas forças. Mas aonde nós temos exemplos então de força física? Bom, primeiro exemplo da palavra de Deus, todos sabemos, é Sansão. O Sansão já, devido ao voto, né, da sua mãe, então, ele já teve forças, evidentemente, desde a idade adulta e foi aquele que na Bíblia, então, tem o homem que tem registrado que teve maior força. Abraão e Sara, então, nosso segundo exemplo. Sabemos que quando Deus falou para Abraão que ele iria ter um filho, ele estava com exatamente 99 anos. Imagina um brasileiro ou qualquer outra nacionalidade com 99 anos e a Sara, coitadinha, também já estava ali perto. Com 99 anos, hoje, não ia fazer mais nada a não ser dormir. Então, nós sabemos que Abraão ainda viveu mais alguns e bons anos e também Sara. E ele, então, foi fortalecido, primeiramente, além de ser fortalecido fisicamente, ele foi fortalecido na fé, evidentemente. Não? Mas estamos trabalhando aqui com a nossa força física. A força moral, que é o segundo tipo de força. Primeiro, a força física e força moral. O exemplo que nós temos é de José no Egito. Para quem puder ler, eu vou pedir para os irmãos ler, que está no livro de Gênesis, capítulo 39. Para quem se esqueceu do que aconteceu com José. Bem falada, muitas vezes pregado, sobre José. Então, Deus de Abraão, Isaac e Jacó e um dos seus filhos, José, que foi para o Egito. E eu marquei, então, o versículo 6, 7 e 8. Vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Então, Potifar era o presidente da época. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, o nosso querido Potifar, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida, que era muito comum envenenar reis, que era difícil chegar até ele, então era através da comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha deitar-se comigo. É ruim, hein? 8. Mas ele recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Então, um exemplo de uma pessoa que teve aquela tentação que grande quantidade dos homens passam, e também das mulheres, com certeza, não vice-versa. E ele rejeitou, então, essa tentação da mulher do Potifar. Então, foi uma decisão, algo que era da sua natureza moral. Era uma força moral. Certo? Então, o segundo tipo de força, moral. Devemos ter essa força moral. Buscar a Deus para que possamos ter uma semelhante a Ele. Mas temos também, como a Bíblia não esconde nada, nós sabemos que tem o grande rei Davi, foi tentado por Betseba. Mas, infelizmente, sabemos que ele não foi tão prudente como o nosso querido José, do Egito. Então, sabemos o que é que deu essa história de Davi com esta mulher. Judas Iscariotes, também no Novo Testamento, o que é que ele fez?
ele também não tinha uma moral, uma força moral equivalente ao seu cargo. Então ele, quando a mulher jogou aquele vaso de alabastro com um grande valor, ele falou, nossa, que desperdício, por que não dá esse dinheiro para os pobres? A maior, né, insensatez dele. Ele estava preocupado era com outra coisa, que era com o dinheiro. Então ele se vendeu por 30 moedas, nós sabemos, não? Então, sem nenhuma força moral. E a terceira, além da força física, que é bom cultuar, evidente uma força física, não sou contra, fazer o seu exercício. Jesus, eu comentei com a minha hoje mesmo, né? A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo deve ser por nós cuidado. Se eu não cuidar do meu corpo, Jesus não vai cuidar por mim, não, porque isso é minha obrigação, é meu dever. Aquilo que é minha obrigação e é a nossa obrigação, nós temos que fazer. Deus não vai fazer por nós. Ele vai fazer por nós com alegria e nos abençoar com aquilo que nós não podemos realizar. Isso tem que ser bem entendido. Então, esta força espiritual, para que alguém possa entender, então ela também é chamada na palavra de Deus, na Bíblia, de poder. E recebereis poder. Que poder é esse? Para sair matando por aí? Fazendo e acontecendo? Não. É uma força espiritual. Uma força, uma energia espiritual. Cuidado para entender essa energia espiritual e para não ficar pensando. Então, é uma força espiritual. A pessoa tem uma capacidade. Ele se sente motivado. A energia nesse sentido de se sentir motivado. Foram cheios do Espírito Santo e proclamavam a palavra. Então ele estava motivado espiritualmente, uma energia espiritual. Pode-se usar essa palavra também. E alguns, então, como está na palavra de Deus, recebem, então, uma autoridade espiritual, uma capacidade espiritual, evidentemente dada pelo Espírito Santo, por Deus, através do Espírito Santo. Certo? Então isso é o que nós chamamos de, a palavra de Deus chama esta palavra, dessa força espiritual, de poder. E o que é essa força espiritual? É essa capacidade também de dizer não às tentações vindas de Satanás. Então necessitamos desta força espiritual. De mim mesmo eu não tenho nada bom. Se o inimigo vier, eu caio mesmo. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, como o mundo jaz no maligno, está escrito na palavra, é porque eles não têm, então, essa presença do Espírito Santo, essa força espiritual do Espírito Santo. Então ele não se sente motivado a dizer não à tentação. A tentação vem, ele cai, como nós dizemos, como um patinho na água, né? Então, tentações vindas de Satanás. E as tentações que vêm a nós é só de Satanás? Não. Há algum tempo atrás diziam que isso é obra do diabo, isso é obra do diabo. Agora, como está morrendo muita gente, agora é obra do vírus. Já até esqueceram de Satanás. Mas, evidentemente, sabemos que o inimigo continua o mesmo ou cada dia mais irado, porque o fim dele cada dia mais se aproxima. E também nós devemos ter esta força moral, esta força espiritual, desculpa, para dizer não às tentações vindas da concupiscência dos olhos. E é importante. Se os seus olhos forem maus, já sabe o que vai acontecer. Se os seus olhos forem bons, também, né, todo o seu corpo será luz, será bênçãos. Diz a palavra de Deus. Então, essa concupiscência dos olhos. Claro que nós devemos ter os nossos desejos de buscar sempre aquilo que é da palavra de Deus, daquilo que agrada a Deus. Aí não tem concupiscência nenhuma. Mas cobiçar a mulher do próximo ou cobiçar algo do próximo e que Deus não vai dar para mim já está entrando nessa concupiscência dos olhos. Das tentações também devemos, evidentemente, dizer não às tentações dos prazeres do mundo. E não é só o prazer vindo do sexo oposto, ou seja,
prazeres vindo de outras pessoas. Não, os prazeres, as tentações dos prazeres, as tentações que vêm através dos prazeres do mundo. O mundo dá muitos prazeres, mas nem todos agradam a Deus. Então, cuidado naquilo que vai participar dos prazeres do mundo. Sabemos que a internet tem muita coisa boa. Então, ok, não tem pecado nenhum, mas nas coisas que também estão embutidas dentro da internet, nós devemos rejeitar, porque aí se tornam, então, prazeres do mundo e que todo mundo faz e que nós não devemos, evidentemente, fazer se aquilo não agrada a Deus. E também, muitas vezes, a resistência a qualquer tipo de suborno, aquele aconchego, aquele por fora, que graças a Deus aqui nesse país não tem, mas muitos países têm. E então devemos resistir a esse suborno. Você me dá tanto que eu faço isso, ou eu te dou tanto para que você faça aquilo. É o que também chamamos de negociata, ou por fora, ou outras palavras mais modernas que eu não lembro. E também uma aliança ou comprometimento com aquilo que não é de Deus. Então, eu me fazer uma aliança ou eu me comprometer com aquilo que não é de Deus, que não pertence a Deus, que não louva a Deus, e que também não glorifica a Deus. Aquilo que não glorifica a Deus é melhor evitar. Aquilo que não louva, que não vai trazer louvores ao nosso Deus, também não. E, evidentemente, aquilo que não pertence a Deus. Não pertence a Deus, não vai praticar. Procura não praticar. Estou dizendo que você vai vencer 100%. Mas aquele que tem o Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo vai dar um escape. É isso que diz a palavra de Deus. Então dá o escape. Por exemplo, como exemplo, então, desta força, que é uma força espiritual, nós temos o nosso exemplo de Daniel. Não somente de Daniel, não? Tem de Saul, mas Saul, nós sabemos que não foi do agrado do Senhor. Por isso que foi substituído. Mas Daniel, então, ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então era só manjar. O resto vem a voz que... tá certo, porque todo mundo costuma dizer, e Daniel colocou no seu coração fortemente não se contaminar com os manjares do rei. Os manjares é aquela comida, aquilo que nós sabemos que era oferecido aos deuses. Mas ele também resolveu não se contaminar com a religião do rei, que era completamente diferente, e com os rituais dessa religião do rei. E o que nós sabemos, aquilo que Daniel passou. Então, assim, nós sabemos que ele, por causa da sua fidelidade a Deus, da sua obediência ao nosso Deus, nós sabemos o que ele passou. Os dois exemplos clássicos. Não significa que ele só passou isso, mas a cova dos leões, evidentemente, e o jogado num forno, né? Que aqueles que jogaram ele lá dentro, uma fornalha, ou seja, um forninho, um micro-ondas gigante. E aqueles que jogaram ele lá dentro já morreram tostadinho, imagina eles. Mas graças a Deus, nem cheiro de cabelo queimado tiveram quando saíram de lá. Então, devido ao quê? A sua fidelidade, a sua obediência a Deus e àquele propósito. Então ele tinha o quê? Evidentemente, uma força espiritual, além de ter, evidentemente, o segundo tipo de força, que é a força moral. Ou seja, ele propôs no seu coração e não abandonou depois de algum tempo. Não, aqui está gostoso, então vou mudar. E eu vou começar a comer essa comida do rei, porque ficar comendo legumes aí não está com nada. Não. Ele foi até o fim e nós sabemos o resultado, então, que ele obteve devido a essa fidelidade e essa obediência a Deus. E isso só pode vir de Deus através do fortalecimento do Espírito Santo, e assim teremos esta força espiritual. Então nós sabemos que esse mesmo Deus de Sansão, que sempre esteve com Sansão, até que ele foi negligente com a situação dele mesmo, nós sabemos da história que ele fez através da tentação daquela mulher,
da Dalila, e Abraão e Sara. Então, esse mesmo Deus de Abraão e de Sara, o Deus de José, Deus de Daniel, é o nosso Deus imutável. Ele não muda. Então, se ele não muda, é melhor obedecer e continuar, então, seguindo a ele. Então, quando nós percebemos, né, que uma dessas três forças começam a diminuir, o que é que nós temos que fazer, né? Elas vão começar a diminuir. A força física é inevitável, mas ela pode ser substituída aí com os comprimidos, com os... esqueço o nome dos produtos aí que eles tomam por aí para manter a força física. Mas vamos dizer aí, um exercício. Então, pode ser restaurada, renovada. Mas, infelizmente, a força moral e a força espiritual, somente nós devemos falar então com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele tudo pode, né? E Ele com certeza se alegra em nos abençoar e renovar as nossas forças. Né? Então, não é que Ele fará de contragosto. Não tem nada que Deus faça de contragosto. É com alegria e que Ele com certeza se alegra. Então, sempre lembrando então que a prioridade não deve estar na força física. Se preocupar somente com a força física e esquecer as outras duas. Né? Pois a força física se relaciona, evidentemente, com a saúde espiritual, né? com a saúde do corpo. E a força espiritual se relaciona com o espírito. Então a força física se relaciona com este corpo. A força espiritual se relaciona com o nosso espírito. Né? Então, qual a força moral, evidentemente, se relaciona com o nosso caráter. E a força espiritual com o nosso espírito, e o nosso espírito se relaciona com Deus. Né? Então, que seja desta forma, evidentemente que nós devemos ter a nossa força espiritual como principal, como aquela de maior importância, também a nossa força moral, que deve ser dizer sim, sim, não, não, prometeu, cumpre. Então, tudo isso faz parte do caráter, da integridade de cada um de nós. Espero que possamos ter entendido. Desculpa também já passar os 2-3 minutos, mas que Deus lhe abençoe, que lhe guarde, que lhe dê forças para continuar a caminhada. Os dias são difíceis, mas que o Senhor possa então renovar a cada um de nós possa ser renovado fisicamente, evidentemente, porque precisamos. Aquele que passa por um período num hospital e depois necessita ser renovado fisicamente, busca a Deus também, com certeza, que Ele sabe, Ele restaura, Ele restabelece, Ele cura, Ele sara, sabemos. Moralmente, muitas vezes a pessoa comete algum erro e moralmente ele cai a um nível abaixo, mas o Senhor restaura e restabelece. E espiritualmente, e em todas essas áreas, dependendo inteiramente de Deus. Amém? Então, isso. Aí a irmã completou que carreira do homem e da mulher, ela não fala, claro, carreira do homem no sentido geral. E o restaurar é de Deus. Então, é da nossa natureza. Se obedecemos à nossa natureza, com certeza, os caminhos dos homens levam a quê? A Deus? Não. Não, o caminho do homem leva só a tristeza, a morte eterna e a todo o mal. Mas de Deus é o levantar, então. Ou seja, se seguimos nos caminhos do Senhor, Ele nos levantará e nos fortalecerá, e semelhante às águias que voam, que nós sabemos, Ele renovará as nossas forças e não se cansarão, não se fatigarão, como está nesta palavra que nós lemos. Que Deus vos abençoe e, querendo Deus, que possamos estar aqui no próximo domingo, com a Santa Ceia do Senhor. Aqueles que estiverem conosco, preparem então a vossa Santa Ceia para estarmos participando juntos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, e que possamos sempre estar preocupados com a nossa força espiritual. Senhor, meu Deus, com a nossa força moral e com a nossa força física. Todas elas vêm de tuas santas mãos, Senhor, por tua graça, tua misericórdia e teu favor. Continue, Senhor, meu Deus, restaurando, restabelecendo a cada um dos teus filhos. Aquele que está em pé, Senhor, meu Deus, cuide para que não caia.
sim, ó Deus, mas confiando na tua palavra, na tua providência, naquilo que não podemos fazer e que o Senhor tem feito por nós e continuará fazendo. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos por mais essa semana que se inicia. E que o Senhor esteja com cada um desses teus filhos, em cada um dos 7 dias desta semana que se inicia, para abençoar, guardar, proteger, consolar aquele que perdeu o ente querido, conceder a vitória àquele que espera em ti para obter a vitória. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos, ó Deus Santo, te agradecemos e te bendizemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe, te guarde no santo e precioso nome do teu Filho Jesus, em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus.